Afinal, quem controla o governo? Como a gente garante que o poder público preste contas? Essa é uma pergunta, assim, fundamental para qualquer democracia, né? E hoje a gente vai mergulhar de cabeça para entender o sistema brasileiro. É um verdadeiro quebra-cabeça de controle, sabe? Tem o interno, o externo, o judicial, tudo feito para manter o poder em equilíbrio. E para a gente ter uma ideia da importância de cada peça nesse jogo, dá uma olhada nesse gráfico. Ele mostra como o tema cai em concursos de direito administrativo. E o que chama a atenção logo de cara é o equilíbrio. Controle legislativo, judiciário, administrativo, todos eles têm um peso muito parecido. Ou seja, não tem um mais importante que o outro. E isso, olha, já nos dá um roteiro perfeito para a nossa conversa de hoje. Então, a grande sacada é justamente essa. A gente não está falando de um único fiscal, um cão de guarda solitário vigiando tudo. O que existe, na verdade, é uma rede. Pensa numa teia, sabe? Um sistema de controles todos interligados, projetado para uma única coisa: garantir que o poder nunca, jamais seja absoluto. Ok, vamos começar pelo começo então. A primeira camada de controle, a primeira linha de defesa, é o chamado controle administrativo. A ideia aqui ela é até simples, mas é muito poderosa. A primeira responsabilidade de fiscalizar o governo tem que vir de dentro para fora. E a palavra-chave para entender isso é autotutela. É um nome um pouco técnico, mas a ideia é basicamente a capacidade que o governo tem de se autocorrigir. É como se a administração pública olhasse no espelho e dissesse: opa, errei aqui e preciso consertar. E o mais importante, isso não é só um poder, é um dever. Ela tem que revisar os próprios atos e arrumar o que estiver errado, sem precisar que ninguém de fora venha mandar. E isso não é só uma ideia, não. Tá tudo preto no branco, consolidado pelo STF na famosa Súmula 473. Ela é tipo a certidão de nascimento da autotutela. E o texto dela traz duas palavrinhas que parecem a mesma coisa, mas não são: anular e revogar. Pode parecer só um detalhe, mas no direito administrativo a diferença entre elas é, assim, gigantesca. Vamos lá, a diferença é crucial. Anular um ato é como pegar uma máquina do tempo e dizer: isso aqui nasceu errado, foi ilegal desde o começo, então vamos apagar, como se nunca tivesse existido. O efeito volta lá atrás. Agora, revogar é outra história. O ato era legal, certinho, só que ele deixou de ser interessante, virou inconveniente. Aí a administração fala: ok, foi bom enquanto durou, mas daqui para frente não vale mais. O efeito é só para o futuro, sabe? É virar a página, não rasgar. Certo. Mas e se esse controle interno falhar? E se a própria administração não perceber o erro? Ou, pior, não quiser corrigir? Bom, é para isso que existe uma segunda camada de proteção. É a hora que o legislativo entra em cena, o controle que vem de fora, feito pelos representantes do povo. Quem comanda esse controle externo é o Congresso Nacional. Mas, claro, ele não faz isso sozinho. Ele conta com a ajuda de um órgão superpoderoso e técnico, que é o Tribunal de Contas da União, o famoso TCU. A palavra mais importante aqui é auxílio. O TCU é como o braço direito técnico do Congresso. Ele ajuda, dá o parecer, mas não é subordinado. Ele tem total independência para fazer seu trabalho de fiscalização. E quando a gente fala que o TCU fiscaliza, a gente está falando sério. O alcance deles é imenso. O pessoal que estuda para concurso até usa uns mnemônicos para decorar. Eles olham a parte contábil, orçamentária, financeira, operacional e patrimonial. Basicamente, tudo. E não é só para ver se é legal, não. Eles verificam a legalidade, a legitimidade e a economicidade. Ou seja, além de estar na lei, o gasto foi justo, foi o melhor uso para o dinheiro público, é uma fiscalização muito, mas muito completa. Agora, preste atenção nesse ponto porque ele é chave. O poder do TCU muda dependendo de quem ele está fiscalizando. Para um gestor público comum, um prefeito, um secretário, o TCU julga as contas. A palavra dele é final, ele bate o martelo. Agora, quando o assunto são as contas do presidente da República, a história muda. O TCU não julga, ele emite um parecer prévio, uma recomendação técnica super importante. Mas quem dá a palavra final, quem realmente julga politicamente, é o Congresso Nacional. É o sistema de freios e contrapesos funcionando na prática. E como isso funciona na vida real? Vamos imaginar um exemplo. O TCU acha um contrato que ele considera ilegal. O que ele faz? Primeiro, ele notifica o órgão responsável e dá um prazo. Olha, arruma isso aqui. Se o órgão não fizer nada, o TCU sobe um degrau. Ele vai até o Congresso Nacional e pede para sustar o contrato. E aí vem o pulo do gato. Se o Congresso ficar parado e não decidir nada em 90 dias, o próprio TCU ganha o poder de parar o contrato diretamente.
É um mecanismo que vai escalando bem amarradinho. Tudo bem. Já vimos o controle interno, vimos o controle do legislativo, mas e se, mesmo com tudo isso, uma ilegalidade continua de pé? Ou um direito é desrespeitado? Bom, aí a gente chega na terceira e última camada, o controle judicial. É quando a briga vai parar nos tribunais e a palavra final fica com o poder judiciário, o grande árbitro do nosso sistema. Vamos pensar numa situação bem concreta. Imagina que um ato do governo viola um direito de alguém. Um direito que é, assim, cristalino, sabe? Inegável. Que dá para provar com um documento, sem precisar de testemunha, de perícia, nada. Para esses casos, a nossa Constituição tem uma ferramenta especial, um remédio jurídico. Essa ferramenta é o conhecidíssimo mandado de segurança. Ele foi criado exatamente para isso, proteger o que a lei chama de direito líquido e certo. O exemplo clássico é o da pessoa que passou num concurso público dentro do número de vagas e o governo simplesmente não nomeia. O direito dela é líquido e certo, está lá no edital. O mandado de segurança é a via rápida para garantir esse tipo de direito contra uma ilegalidade do poder público. Ok, mas e quando o problema não é de uma pessoa só? E se um ato do governo prejudica algo que é de todo mundo? O meio ambiente, o patrimônio histórico, a própria moralidade na administração? Para esses casos, a gente tem a ação popular. E o que é mais fantástico nela é o poder que ela dá a qualquer pessoa. Qualquer cidadão com seus direitos políticos em dia pode entrar na justiça para anular um ato que prejudique o patrimônio público. É uma ferramenta que, na prática, transforma cada um de nós em um fiscal em potencial do governo. Beleza. Então, quando a gente junta todas essas peças, a autotutela, o TCU, o judiciário, o que a gente enxerga? A gente vê um sistema completo pensado para ter várias camadas de fiscalização, onde um poder sempre está de olho no outro. Vamos resumir com aquela analogia da escola, que fica bem fácil de entender. O controle interno é a própria administração fazendo a lição de casa e vendo se não errou nada. O controle legislativo, com o Congresso e o TCU, é o professor, que pega a lição para conferir e dar a nota. E o controle judicial? Bom, esse é o diretor da escola. Se der alguma briga sobre as regras, é ele quem decide e dá a palavra final. Então, a gente viu a autotutela, o poder do TCU, o mandado de segurança, a ação popular. No papel, a arquitetura de controle do governo no Brasil é muito sofisticada, muito bem amarrada. Mas aí fica a grande pergunta, né? Com tantos mecanismos de controle, por que a gente ainda tem uma percepção tão forte de má gestão, às vezes até de impunidade? O problema está no sistema em si, nas regras do jogo, ou será que está na forma como a gente aplica essas regras no dia a dia? É uma reflexão que, no fim das contas, define o futuro da nossa governança.